As bases da psicologia cognitiva. Em 1879, Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Surgia então o estruturalismo, estudo que iria explicar os processos mentais básicos por meio da introspecção. Com isso, Wundt contribui para a psicologia cognitiva, reconhecendo a atenção como parte da cognição e a localização dos episódios mentais na memória semântica, bem como sua transformação em conceitos através da experiência. James, em 1890, traz contribuições significativas para a psicologia, como a atenção e a memória. Este autor faz uma diferenciação entre memória primária, ou memória de curto prazo, e memória secundária, chamada também de memória de longo prazo. Watson, 1913, formula críticas à ideia de introspecção elaborada por Wundt. Para o fundador do comportamentalismo, o comportamento era o objeto perfeito para a ciência e podia ser observado. O método experimental era usado pelo behaviorismo. No ano de 1932, Tolman descobriu por meio de experimentos com camundongos que a aprendizagem não podia ser entendida através de comportamentos motores reflexos, mas somente se os processos e estruturas internas ou mapa cognitivo fossem focalizados. Já em 1956, a partir de uma prospectiva da psicologia cognitiva, os autores Brunner, Goodnow e Austin publicaram estudos relevantes com a primeira tentativa de expor uma elaboração de conceitos. O ano de 1956 foi marcado com o nascimento da psicologia cognitiva. Nesse mesmo ano foi fundada a inteligência artificial como forma de entender o funcionamento da cognição. Já Skinner acreditava que a descrição da relação entre reforço e comportamento resumia a ciência do comportamento. Para ele havia uma caixa preta entre o estímulo e a resposta. Skinner também postulou que a aprendizagem da linguagem pela criança seria através de erros passados ou reprovados pelos pais durante a infância. Chomsky, entre os anos de 1957 e 1959, salientou os obstáculos encontrados pelo behaviorismo em esclarecer o aprendizado e a natureza da linguagem. Questionou também sobre a criatividade da linguagem e discordou do pensamento de que se precisa buscar uma resposta específica para o estímulo, visto que não se pode determinar qual característica do estímulo provocou tal resposta. Em meados de 1939 a 1945, Broadbent constatou que o processamento de informação nos seres humanos e nas máquinas eram similares e que faziam parte de um sistema interdependente de mecanismos. Por esta razão, acreditou que a percepção, a atenção e a memória faziam parte de um sistema cognitivo simples e interligado. Popper, em 1963, trouxe a ideia de que a ciência não é uma metanarrativa, e sim um processo dialético e dinâmico, que deve envolver tanto a confirmação como a falsificação, critério para distinguir ciência das pseudociências. Neisser foi o responsável, em 1967, pela publicação do primeiro livro-texto geral de psicologia cognitiva, trazendo a ideia de códigos cognitivos usados para suscitar os processos mentais. Por meio deles, seriam desenvolvidos individualmente as bases da noção de conhecimento, proporcionando as habilidades necessárias para serem usadas no dia a dia, como trabalho e estudos. Para Kuhn, em 1970, existem dois tipos de ciência, uma normal e uma revolucionária. A crise intelectual numa disciplina é provocada pela transição de uma para outra. O autor postula também que essa mudança de paradigma é um movimento cíclico e inesgotável. Feyerabend, em 1975, acredita que a ciência falhou em suas metodologias
e o que a faz progredir é o movimento de qual mais se populariza em meio às pressões sociais de extremos. A neurociência contribui a partir de pacientes com lesões, identificando partes do cérebro onde estariam localizados os componentes da linguagem, memória, entre outros. Os avanços das telecomunicações que deram início às teorias de sistema de comunicação foram comparativamente estendidas aos seres humanos e agregadas às teorias psicológicas. Já para Best, em 1992, acredita-se que a mente era constituída de um software, atividades mentais e processos cognitivos, e um hardware, sistema neural, fisiológico, biológico. Best também subdividiu a atenção em atenção controlada e atenção automática. Ellis e Hunt, em 1993, considerou que o computador desenvolve várias das atividades intelectuais atribuídas ao funcionamento cognitivo. Isaac e Kinney, em 1994, traz a proposta de separar os conceitos de psicologia cognitiva e ciência cognitiva, sendo que, respectivamente, a primeira segue a tradição experimental e pouca modelagem computacional, já a segunda, modelagem computacional e matemática, levava em conta a metáfora do computador. No mesmo ano, Isaac e Kinney destacam dois tipos de representação mental, sendo as proposicionais abstratos e os analógicos concretos. Em 1995, Anderson interpõe que a psicologia cognitiva é uma disciplina da ciência cognitiva, visto que a última citada engloba fisiologia, antropologia, linguística e neurociência. Best e Messer, entre 1992 e 1995, destacaram as principais áreas pesquisadas pelos psicólogos cognitivos: a atenção, o reconhecimento de padrão ou modelos, a memória, a organização do conhecimento, a linguagem, o raciocínio, a resolução de problemas, a percepção, os pensamentos, a criatividade e a formação de crenças, entre outros. Vieira salienta em 1998 que o ser humano é capaz de buscar informações de forma inteligente e consciente, criando representações dessas informações adquiridas, como resolver problemas, reconhecer ou não o objeto. Para saber mais. Você sabe quem foi Thomas Samuel Kuhn? Nascido em 18 de julho de 1922 em Cincinnati, Estados Unidos, e falecido em 17 de junho de 1996 com câncer de pulmão, Kuhn foi um físico, historiador, filósofo e professor universitário em Harvard e Massachusetts. O foco do seu trabalho foi a história e filosofia da ciência, o que marcou o processo científico. Iniciou sua carreira universitária como físico teórico. As circunstâncias levaram-no ao estudo da história e a preocupações de natureza filosófica. Passou por múltiplas áreas de atuação, desde as exatas até as ciências humanas. Mas foram os questionamentos que fez acerca do modo de se fazer ciência que permitiram a ruptura de dogmas consagrados e a abertura de possibilidades de novos dados epistemológicos. Em sua principal obra, o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado em 1962, Kuhn relata suas ideias, que causavam impacto para a época. Por exemplo, propôs uma discussão teórica na história da ciência, desenvolvendo um novo modelo como a revolução de paradigmas. Subdividiu em fases a estrutura científica, sendo a primeira chamada pré-paradigmática, que consiste no período de divergência entre os pesquisadores. A segunda, ou ciência normal, diz do desenvolvimento de uma teoria, um novo paradigma. A crise ou terceira fase é o momento de novas alternativas para problemas e seus apontamentos. E a fase da revolução, em que um novo paradigma ou ideia substitui o anterior, podendo ocorrer uma nova crise e nova revolução,
sucessivamente. A discussão teórica na história da psicologia foi ocasionada principalmente pelos estudos de Kuhn sobre a história da física, nos quais desenvolveu um modelo novo de história da ciência, numa substituição revolucionária de paradigmas. Essa foi a linha do tempo da história da psicologia cognitiva.